Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão deste dia 29 de julho, período da manhã, primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão de julgamento do CARF. A turma está completa com a sua formação original desde o início desta reunião. Para essa sessão estão pautados, originalmente, os processos dos itens 281 a 320, sendo que 22 processos pertencem a lotes de repetitivos. Foi retirado de pauta o item 313. Há pedido de sustentação oral e, portanto, prioritariamente serão julgados os processos dos itens 290, 297, 307, 308, 309, 310, 311 e 312. Iniciaremos pelo item 290. Para tanto, eu peço que seja convocada a doutora Amanda Zaidan, que fará a sustentação oral. O processo é o final 2018-29, relatoria da conselheira Mara. A recorrente é BP Bioenergia Tropical. Por favor, apoio, pode convocar. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Mara, ele é um paradigma. Eu achei estranho, né? Será que todos esses aí são multa? Na hora que eu vi a emenda aqui, eu falei... Eu não abri os outros, não, para ver, não, mas eu falei assim, deve ser tudo multa, né? Eles ter juntado. Agora, eu achei engraçado eles não ter juntado o multa com o processo, né? Pois é. Apoio convocada, doutora Amanda? Sim, presidente. A patrona foi convocada, já saiu da sala de espera. Agora estamos aguardando ela ingressar na sala de julgamento. Até o momento não ingressou. Agora sim. Bom dia, doutora Amanda. Bom dia, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar o julgamento do item 290 da pauta, que é BP Bioenergia Tropical S.A. Esse processo ele é paradigma, o lote são os itens 291 a 296. A relatora, a conselheira Mara, fará a leitura do relatório logo após o prazo para sua sustentação oral. Com a palavra, conselheira Mara. Trata-se de notificação de lançamento de multa por compensação não homologada, tratada no processo final de 2016-11. A multa foi lavrada com base no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430, com alterações, resultando no crédito tributário no valor de R$ 1.600.000. Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese flagrante o direito à totalidade dos créditos na compensação, suspensão da multa em face do processo de compensação está pendente de julgamento definitivo, sobrestamento do feito até o julgamento do recurso extraordinário RE 796939, ofensa ao direito de petição, bis in idem, nulidade do lançamento por ausência de elementos de prova
de prova de comprovação do ilícito. Em julgamento, a DRJ, na DRJ foi mantida a sanção. E resignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente, nulidade da notificação de lançamento, sobrestamento do feito até o julgamento do RE, impossibilidade da aplicação da multa, bis em idem, dupla aplicação de multa punitiva sobre a mesma conduta. É o relatório. Bom dia a todos. Doutora, isso, a senhora tem 15 minutos para a sua sustentação. Fique à vontade. Obrigada, bom dia a todos. Na verdade, eu vou ser bem breve. Nós já, enfim, é uma matéria que todos nós já conhecemos, é uma matéria que todos nós já vimos a exaustão. Na verdade, os pontos que a gente queria ressaltar nessa sustentação é a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento, o encerramento da discussão pelo Supremo, né? A gente sabe que o Supremo já deu início ao julgado, a gente já sabe que 3 dos ministros já votaram favoravelmente a declaração de inconstitucionalidade da multa em razão da não homologação da compensação. A gente também sabe que o CARF, obviamente, não discute a constitucionalidade ou não de uma lei. Mas o que a gente busca, na verdade, é a manutenção da segurança jurídica das decisões, porque o processo está pautado para o próximo dia 19 de novembro. E aí, nós que, enfim, em razão da celeridade do processo administrativo, nós que estamos diante enfim, tivemos nosso recurso pautado, talvez tenhamos decisões diferentes daqueles que tenham o recurso pautado para o próximo ano ou para os próximos meses. Então, a gente realmente só queria destacar esses 2 pontos. A gente sabe, a gente tem ciência que o CARF não discute constitucionalidade de multa, isso é uma matéria reservada ao Supremo, mas a gente também sabe da unidade de decisões, da unidade da jurisprudência que tanto o processo administrativo busca junto com o processo judicial, até, enfim, por respeito à isonomia entre as partes, né, entre a isonomia entre os contribuintes, princípio da segurança jurídica e por fim, ressaltar que 2 dos processos que foram pautados, os números 294 e 296, o processo de crédito respectivo foi julgado parcialmente procedente. Então, em última análise, para esses 2 especificamente, caso essa turma entenda pela manutenção da multa ou pela manutenção do julgamento do processo antes do julgado do Supremo, para esses 2 especificamente, há de se considerar o resultado do processo de crédito respectivo. Cabendo ressaltar, inclusive, que os processos de crédito também são paradigma. Uma parte deles já foi julgada, outra parte ainda não, mas a tendência é que tenham o mesmo resultado, até porque a matéria é a mesma. Então, a despeito de apenas 294 e 296 terem sido julgados, a tendência é que os demais tenham o mesmo resultado dos outros. Agradeço e realmente a gente só queria destacar esses pontos. Obrigado, doutor. A senhora está dizendo o item 294 e 95 ou 6 dessa pauta, 6, 294, 296, eles são de crédito? Não. Todos eles são de multa. São de multa. Processos de crédito respectivos. Os processos de crédito já se encontram julgados. Isso, ok, eles são exatamente. Outros paradigmas. São outros paradigmas, São paradigmas de crédito, e nesse caso aqui foi formado um lote apenas de processo da multa. Exatamente. Okay. Entendi. Tá certo. Muito obrigado, então, principalmente pela brevidade da sua sustentação, que vem muito no colaborar com o andamento do julgamento. Por favor, conselheira Amara, pode passar o voto. Aqui, como a gente está tratando repetitivo, né, a gente julga esse processo aqui e a decisão é repercutida nos outros processos. Aí, caso haja alguma diferença, é possível a apresentação de embargos, né, em cada processo especificamente.
que a gente não pode separar o lote aqui de repetitivo. Então, a decisão aqui que eu vou ler o voto desse processo especificamente. O presente recurso é tempestivo, né? E ele está ligado ao processo 2016-11, que trata das declarações de compensação, e esse encontra-se pendente de julgamento no CARF. Pelo que eu consultei, ele nem foi sorteado ainda. Preliminarmente, alega preterição do direito de defesa por não constar nos autos os elementos comprovantes da conduta ilícita. Para que fossem respeitados os artigos 25 e 38 do 75 e 74 do decreto, deveria a fiscalização ter lavrado um único lançamento para exigir o débito decorrente da não homologação das compensações, bem como da multa de 50% prevista no parágrafo 17, artigo 74 da Lei 9.430, e que, ao final, o fisco exigiu duas penalidades da recorrente, a multa do artigo 61 da 9.430 e a multa do parágrafo 17 da mesma lei. Segundo o artigo 59 de 70235, são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou preterição do direito de defesa. Aí eu reproduzo o artigo. E também no PAF consta quais são os requisitos para notificação de lançamento, porque aqui essas multas foram feitas todas com notificação de lançamento. Então, aí tem que ter a qualificação do notificado, o valor do crédito, prazo, disposição legal infringida, assinatura do chefe do órgão. Consta nos autos a notificação de lançamento, número 2404/2018, com a descrição dos fatos. A descrição dos fatos é de acordo com o despacho decisório constante do processo identificado abaixo, houve não homologação da compensação, o que seja a aplicação da multa prevista na legislação. Cita o enquadramento, no artigo 74, no mesmo documento consta os dados do despacho decisório, com a informação que o mesmo encontra-se disponível no ECAC. E, a seguir, apresenta o demonstrativo de apuração do crédito, com citação das decompras não homologadas e valores. Portanto, não vejo como preterição do direito de defesa, já que consta na notificação de elemento todos os seus elementos essenciais. E aí a referência é um processo de compensação da contribuinte, instruído com as declarações de compensação por ela formuladas. A multa aplicada por compensação não homologada encontra-se prevista no artigo 74. Aí eu reproduzo o parágrafo 17, e sua exigibilidade encontra-se suspensa conforme o parágrafo 18 da citada lei. Cito o parágrafo 18. Aliás, essa é a orientação que consta no sítio da Receita na internet. Eu vou ler as partes grifadas, reproduzidas do site. No caso de declaração de compensação não homologada, é aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito indevidamente compensado. O lançamento da multa é efetuado mesmo havendo discussão administrativa em andamento relativa à não homologação da compensação. Nesse caso, a exigibilidade da multa lançada ficará suspensa, aguardando o resultado do contencioso. Aí, e também consta na IN 1717/2017, a questão, eu reproduzo o artigo 135, que trata do mesmo assunto e da suspensão da exigibilidade. Assim, não existe dúvida sobre a aplicação da multa, que está prevista em lei regulamentada pela Receita, com previsão de suspensão da exigibilidade até que haja a manifestação definitiva dos órgãos julgadores a respeito do processo de compensação. E o artigo 7º da Portaria MF 341 expressamente determina a vinculação do julgador administrativo e deve aplicar a lei. Quanto à suspensão do feito, sobrestamento, até que seja julgado o ADI 4905 e o RS 796393, não há previsão normativa ou legal para tanto no processo administrativo fiscal, apesar de que a discussão em torno da constitucionalidade da multa isolada, prevista no artigo 74, foi levado ao STF, que reconheceu em 2014 a repercussão geral da matéria nos autos do recurso extraordinário 796-939-RS, tema 736, sob relatoria do ministro Edson Fachin. Entretanto, o julgamento encontra-se pautado para novembro de 2021, não havendo definitividade da decisão. Por isso, não há efeito vinculante a esse órgão julgador em vista do disposto no PAF, artigo 26A, parágrafo 6º, inciso 1. Segundo o princípio da oficialidade positivado na Lei 9784, de
de 99, é dever da autoridade administrativa adotar todos os procedimentos que façam necessários para impulsionar o processo, o levando até a sua conclusão. Além disso, a recorrente entende que estaria ocorrendo bis in idem, por haver cobrança de multa de mora. Artigo 61 da Lei 9.043, sobre os débitos cuja compensação não foram homologados e aplicação de multa isolada sobre os mesmos débitos no presente processo. Reproduzo o artigo 61. Eu pus uma nota aí que fala do RE, que não vou ler. Ou seja, a multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo legal decorrente da falta de pagamento do tributo no prazo de vencimento. E a multa isolada sob compensação não homologada está prevista no parágrafo 17 do artigo 74. Portanto, a previsão legal para a exigência da multa na forma da autuação, já que a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a multa de mora tem hipótese de incidência diversa. No mesmo sentido do voto, acrescento julgado o CARF em que se negou provimento ao recurso no caso de multa por compensação não homologada. Aí eu reproduzo um acordo da turma 3301. Então, pelo exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego o provimento. Aí é o meu voto, e eu que a multa está suspensa, a exigibilidade, né? E caso a empresa for vencedora lá no processo de compensação, ela não vai ser cobrada. Eu gostaria de manifestar. O Elcio quer falar, o Elcio e o Pedro. A questão é o seguinte, eu olhei aqui o processo da compensação, ele está com o recurso voluntário na DISOR ainda para ser incluído em sorteio. Uhum. Então, ou seja, a gente não poderia fazer aquela, como já está em julgamento, aquela opção de suspender na DIPRO, né, para guardar o julgamento final do processo matriz, né, vou chamar assim, não pode, porque teria que ser por despacho. Então, no meu modo de ver, nesse caso aqui, como essa multa decorre de uma compensação que não foi homologada, e essa compensação ainda não foi julgada no CARF, quer dizer, nós estamos julgando a multa antes do principal, eu acho, a minha sugestão, e considerando que a patrona disse, que eu não confirmei, em que alguns dos repetitivos, o recurso voluntário já foi julgado, e parcialmente procedente, eu acho que, nesse caso, o melhor encaminhamento aqui, no meu modo de ver, tá? Seria encaminhar para a delegacia para que aguardar a decisão final no processo de compensação, que aí, se o processo de compensação for anulado, esse aqui vai ser anulado. Se for parcialmente anulado, aqui também a multa vai ter que ser anulada na mesma proporção, cancelada, né? Anulada é mais pesado. Então, assim, é a sugestão que eu vejo nessa solução, porque a gente caminhar com essa multa na frente do principal, sem ter uma decisão, pode ser que esse aqui chegue na repartição de origem, já com decisão definitiva do CARF, e o outro ainda está pendente, né? E não sei se... Conselheiro Elcio, eu analisei isso, né? Aí eu fiz uma pesquisa extensa nos julgados do CARF e eu vi que tem muitas turmas que estão encaminhando isso. Como a exigibilidade da multa está suspensa, então tem muita turma julgando e chega lá na unidade e vai continuar suspensa. Aí, mas eu não acho que esse seja o melhor procedimento. Apesar dos outros estarem fazendo assim, eu não acho que a gente deva seguir o que os outros estão fazendo. Eu acho que nesse caso o melhor procedimento seria, no meu modo de ver, né? Seria esse. Eu adotei isso pela celeridade processual e por evitar essa ida e vinda de processo, né? Então, eu adotei esse procedimento de julgar. Mas aí vocês, né, são livres para discordarem. De fato, conselheira Mara, quando ambos os processos, crédito e multa, estão pautados para a mesma sessão de julgamento, em que, pese o crédito não receba uma decisão definitiva, ele é julgado, porque aí sim a questão de estar com a exigibilidade suspensa. Mas não e a turma ela tem, de fato, já houve situações em sobrestar na DIPRO,
houve situações em que retornaram para a unidade. Mas eu creio, eu comecei a pesquisa, mas não concluí, eu creio que as últimas decisões da nossa seria sobre estamento na DIPRO mesmo. Eu acho que foi, eu não sei se alguém ainda pode estar confirmando. Eu só iniciei a pesquisa, mas de repente aí nas manifestações, o conselheiro Pedro Leonardo pode vir e o conselheiro Laércio eu até te questionei sobre isso, você lembra, presidente? Eu te questionei sobre esse assunto, com o encaminhamento, aí você estava de férias, né? Eu peguei e não quis te importunar mais. Mas, assim, eu vi esses encaminhamentos na turma e vi também que outras turmas estavam adotando outro encaminhamento. No meu época, eu lembrei agora, você me consultou. Talvez eu tenha entendido que os processos, ambos estariam sendo julgados. Isso aí eu não sei se... a situação, você havia falado, comentado comigo, de que o outro estava na DIP? Eu falei que eu estava com o processo só da multa e o da compensação não tinha sido sorteado ainda. Presidente. O Pedro quer falar, o Laércio e o Leonardo. Tá bom, vamos lá. Pedro primeiro, né? Pedro. Obrigado, presidente. Esse processo, realmente, eu vejo que se a gente julgar ele aqui, e ainda mais negar provimento, a gente pode criar uma situação muito inusitada, né? Porque vai lá para liquidação, negando provimento, mantendo a multa integralmente. Aí julga o de crédito e compensa parte, a fiscalização vai ter que cobrar crédito indevido. Né? Não, eles vão tá com exigibilidade suspensa, eles não vão cobrar indevida, eles vão cobrar proporcional. Está suspensa. Mas quando já tiver a decisão definitiva, eles vão exigir. Quando tiver definitiva, Mara. Então, eu vejo que essa solução, ainda mais que existam precedentes, eu concordo também que ela não é adequada para o caso, né? E aí tem uma implicação maior ainda. Se esse processo é paradigma, e a gente está sabendo do processo de crédito só do paradigma, a gente teria que saber dos processos de crédito dos paradigmados também, né? A princípio, o processo de crédito paradigma deve ser igual aos processos de crédito dos paradigmados, né? Então, a gente não precisaria correr atrás. Aí o contribuinte que vai ter que ficar de olho e ver se realmente é igual, né? Quando for julgado. Ou, de repente, o processo de crédito, ele já está abarcando todos os paradigmas aqui, né? De repente, não sei. Então, aí o presidente, um ponto que eu sei que a gente tem tomado uma posição diferente, ou para baixar lá, esperar o julgamento de crédito, mas eu me veio aqui na mente se esse processo, se eles não são conexos e ainda mais prejudiciais, né? Uma conexão prejudicial, de modo que se a gente julga, a gente vai prejudicar, né? O de crédito, ele tem prejuízo, ele tem reflexo direto nesse aqui, o da multa. Então, não sei se é o caso a gente fazer uma resolução e pedir a juntada do processo de crédito. A Mara pede para ela e a gente julga. Pedro, eu não vou mudar meu voto, não, tá? Então, no caso, se eu for vencida, quem for o vencedor que vai fazer isso. Veja, Pedro, na situação, porque nós temos, uma vez formado o lote de repetitivos, ele se mantém. O que nós estamos querendo fazer é abrir o lote deste e de outro que também está formado.
Mara, eu encontrei aqui a nossa conversa. Eu tive o entendimento que você iria julgar um processo de multa, julgar, você diz assim, Paulo, tem algum problema? Julgar multa de compensação não homologada quando não tem o processo. Eu estou entendendo que a primeira coisa que eu não quis como é que dar. você ia julgar se não tivesse o processo? Você estava se referindo ao processo de crédito, e eu não entendi desta forma. Não, eu não disse, dei andamento à discussão, Paulo, justamente porque eu falei assim, não, ele está de férias, não vou ficar incomodando ele com pergunta, não, né? Eu estava entendendo que não havia. Como é que havia um recurso voluntário se não havia o crédito? Mas agora a situação está bem clara. É raro a gente acontecer isso, viu? Da gente receber só a multa, ainda mais em lote. Um lote de multa. Isso é uma coisa raríssima. Não, aqui, eu até pesquisei, fato, eu até pesquisei ver se tinha alguma, que eu falei assim, vai ver que tem alguma portaria do CARF ou que obriga a fazer o lote junto, aí eu poderia falar assim, bom, se eu tivesse uma portaria do CARF ou da Receita, eu ia seguir pela portaria, mas como eu não encontrei isso, aí eu peguei e optei pelo julgamento. E eu entendo que a solução aqui não é devolver para a unidade de origem, porque o processo de crédito ele está no CARF, né? Então, aí seria o caso de estar sobrestando esse aqui na DIPRO mesmo. Meu entendimento inicial é esse, mas vamos ouvir o próximo a falar, Leonardo. Presidente, ratificando este seu posicionamento, gostaria de lembrar que em março e abril deste ano, nós julgamos alguns processos de minha relatoria em situação idêntica à presente, em que o processo do crédito sequer havia passado pelo processo de triagem dentro do CARF. E nós decidimos pelo sobrestamento do processo na DIPRO, presidente. Eu cito como exemplo a resolução 3201-002-902, em que nós deliberamos por unanimidade de votos pelo sobrestamento do processo na DIPRO até julgamento definitivo do processo principal. Esta situação que a conselheira Mara falou, por ocasião desses processos que eu relatei e foram julgados, eu também constatei, existem turmas que estão julgando, né, e determinando que a exigibilidade fique suspensa. Mas, assim como o conselheiro Elcio comentou, eu não entendo esta como a solução mais adequada. Então, na ocasião, eu propus a resolução e a resolução foi aprovada por unanimidade de votos. Sim. Eu já até encontrei aqui na ata, já encontrei essa decisão, sim. Vai naquele sentido que... de fato, Mara, ali eu acabei te dando uma resposta que não era correta, mas eu parti de uma premissa equivocada ali. Não, mas eu não segui a sua resposta, não, viu, Paulo? Não fica preocupado, não. Eu fui pela minha convicção e pelas minhas pesquisas. Sim. Não, claro. E é coerente, Mara, porque há posicionamento da administração em que, em razão da impessoalidade, os processos, talvez não nessa situação, deveria ser aguardado a distribuição do processo e não avocá-lo para si, né, o processo de crédito. Há esse entendimento. No caso aqui, eu acho até que não se aplica, mas isso é posição minha particular. Então, para quem defende essa posição, deveria ser aguardado a distribuição do processo, do crédito. Se é para aguardar, claro que o processo de multa, exigência de multa, ele tem que ser sobrestado. E, mesmo que não seja essa posição adotada, eu também entendo que a melhor solução seria, e é o que a turma tem feito, tem decidido, que seria sobrestar, para que não seja uma decisão, porque o processo de crédito ele pode ser dado provimento ao recurso, provimento parcial e negado. E cada uma dessas situações vai refletir de forma diferentes
no processo da multa e que, conforme a decisão, se você vai e nega provimento, e lá foi dado um provimento parcial, como é que e não há um recurso, não há sequer há um vício para ser embargado, e aí a questão, no final, você tem decisões conflitantes no crédito e na multa isolada. Então, eu acho, nesse caso, por isso que a turma tem optado mesmo pelo sobrestamento na DIP. Bom, Laércio queria falar? Quero. Obrigado, presidente. Eu compartilho da mesma opinião do conselheiro Pedro. Uma vez que está no CARF, o processo acho que não teria que ser remetido a outra instância. Uma coisa que, quando veio nós conversamos, acho que ano retrasado ou passado, sobre o sobrestamento para evitar a conexão, tudo, eu fiquei um tanto quanto inconformado, se vocês se recordarem, mas o que acontece? Eu acho que esse instituto da impessoalidade, ele não pode sobrepor a conexão. Por quê? Porque a conexão, ela decorre da prejudicialidade, ela não decorre da vontade própria do relator atrair os autos. Seria no caso, nós temos algumas modalidades de conexão. Uma delas é por prejudicialidade, que ao meu ver é o caso aqui, e também pode haver conexão em razão da semelhança de matérias. Que daí, nesse caso aqui, eu concordo, você avocar o processo, como já ocorreu em minha relatoria, que determinado contribuinte tinha milhares de processos no CARF e queria que fosse conexo, porque eram processos idênticos, aqueles casos típicos que é julgado na mesma sessão de julgamento pela mesma DRJ, né? O ideal é que siga o julgamento em conjunto, para que também tenha um julgamento uniforme. Mas quando existe a prejudicialidade, presidente, eu discordo aqui sobre a questão do juiz natural, que trabalhava na doutrina, porque um processo decorre do outro. Aqui, na verdade, é uma falha o quê? É uma falha do sistema do CARF. Infelizmente, nós temos poucas pessoas de triagem de ter segregado esses processos, eles têm que caminhar em conjunto. Então, neste caso aqui, eu faço as palavras do Pedro e ainda vou além, é caso de conexão e não sobrestamento. E até porque eu tenho notado, em relação aos sobrestamentos, alguns de minha relatoria, até essa noite eu via, processos que estavam conexos, era um grupo de 15 processos, 2 mandamos baixar para diligência, os outros 15 ficaram na DIPRO, eles não estão tendo capacidade operacional, porque todos sabem que o CARF, isso não é culpa nossa, nem da administração, nós não temos estruturas. Então, pode ocorrer ainda o quê? Que esses processos, um anda, outro fica totalmente parado por anos. Os processos que estavam conexos, que era para voltar, eles não estão no mesmo passo. Então, presidente, por mais esse motivo, por questões que eu acho que há prejudicialidade externa e essa questão operacional, acho que é questão de conexão e não de sobrestamento. E eu estou falando isso hoje um pouco mais incisivo, porque eu nunca fiquei confortável com o sobrestamento. Eu nunca fiquei confortável. Apesar que é o presidente de Câmara que ele pode determinar a conexão, concordar ou discordar da conexão. Mas eu nunca fiquei confortável com essa situação, que é permitido isso no regimento. Então, penso eu que a melhor saída seria a conexão. Sobre essa matéria, Laércio, eu acho que o sobrestamento, ele se justifica justamente pela conexão. Você vai sobrestar até que tem uma decisão no processo principal. Estou chamando de principal, mas a nomenclatura correta não é essa, não. O processo principal, aí você vem e traz aquela mesma decisão lá e aplica, que justamente em decorrência da conexão. Essa conexão, como ela tinha que ter sido detectada antes e não foi, então agora é o procedimento que a gente tem que fazer. Mas aí que está, a turma ela pode dar conexão. A conexão, propriamente dita, não tem que ser dado pelo presidente lá atrás. A Mara está discordando. A a gente não tem que segregar esse entendimento. Nós podemos caminhar em outro sentido, como a gente faz em várias vezes. Como ela está julgando o mérito, a gente pode caminhar pela diligência.
Então, penso, conselheiro Elcio, que aqui é o caso de conexão de atrair, sim, ainda porque não tem nem relator, está aguardando distribuição. Eu não discordo Laércio, da conexão, não, Lécio. Eu concordo com você que é conexão. Mas o sobrestamento é justamente por causa da conexão. Você vai sobrestar para que os dois tenham a mesma decisão final. Não há dúvida que há conexão. O sobrestamento, no caso, é para que não haja, neste processo que está em julgamento, uma decisão conflitante com o que for decidido no outro processo. O CAF não pode fazer um julgamento me obrigando a puxar processo de conexão, não. A conexão não. Inclusive a conexão, ela pode ser pedida pelo relator. Ela não é obrigatória. Pode, poderá. Não, pode, mas aí que está. Mas o colégio... É justamente o que o Leonardo falou, Leonardo e Elcio. A medida de sobrestamento é justamente, inclusive, para que se possa fazer o pedido de conexão ou manter o processo, se está distribuído. No caso, aguardando, eu também até entendo que ele aguardando distribuição, pode ser pedida a conexão, mas aí cabe à relatora decidir, olha, eu entendo que cabe ou não, mas o pedido da conexão, mas o sobrestamento, ele atende à necessidade do julgamento prévio, o julgamento primeiro do processo de crédito. Eu acho que o sobrestamento, nesse caso, ele sempre resolveu. A primeira vez que eu fiz um processo desse foi logo no início, em 2017, já era assim e permaneceu. Laércio, só para te mostrar que o regimento fala a distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro prevento. Não fala em julgamento, não. Então, quem pode pedir é o conselheiro prevento ou as partes. Então, bom, eu acho que já está bem discutido, acho que podemos votar, Mara. Eu acho que o Elcio quer falar também, né? Elcio está com a mão levantada? Não, gente, desculpa, esse negócio dessa mão, eu não vou nunca mais acionar essa mão, porque ele esquece de tirar a mão. Vou deixar que eu abaixo aqui. Eu dou um tapa aqui, um tapinha, abaixo a mão. Bom, a Mara manifestou de estar mantendo o voto, mas já está havendo proposta de resolução para sobrestamento na DIPRO. Não sei, o autor inicial foi o Elcio ou o Leonardo mesmo, mas eu estou, inclusive, também, eu acho que essa é a solução. Mara, é isso mesmo? Você mantém o voto? Eu vou manter, porque eu entendo que essa é uma solução possível, que em vista da celeridade processual, e também eu não vejo problema nenhum em a gente julgar, dado que o crédito está com a exigibilidade suspensa. Quando ele for lá para a unidade, a obrigação da unidade é verificar isso. Então, mesmo que tenha um julgamento que fale que já a multa está mantida, ela está mantida em teoria. Ela não está no valor total dela, não. Ok. Bom, o sobrestamento, ele é uma... Resolução. Ele é por resolução, ele é uma prejudicial de mérito, ele deve ser votado. Deve ser votado... Pelo visto, eu sou vencida aí, vai ter que nomear um relator aí, né? Ok. Conselheiro Elcio, concordando ou não com o sobrestamento, então a sua manifestação... Mantenho, né, o que eu já disse, né? Eu sou pela resolução. Eu tinha indicado ir para a repartição de origem, mas não me incomodo também de ser na DIPRO, não. Pedro? Presidente, como a gente já votou assim antes, para não prejudicar o relator, e que talvez tivesse que ter solicitado a conexão por despacho,
eu vou manter essa medida que é boa para todos, né? Jamais iria propor uma resolução para fazer a conexão, sendo que a relatora é contra, não quer, né? Entende que não é adequado. Então, eu vou manter essa posição pela resolução para a DIPRO. Leonardo. Pela resolução, presidente. Arnaldo. Eu também não vou fazer maiores considerações, até porque eu tenho um voto na mesma linha, na sequência, eu vou pela resolução, tá? Laércio. Presidente, vou pela resolução, mas vou divergir. Vou pela conexão, por quê? Por mais que a conselheira Mara tenha invocado o artigo 6º lá, ali quando fala pela parte, ou pela relatora, conselheira Mara, pelo relator, dá para entender o que é na questão do despacho, quando o relator aceita. No entanto, na hora que você vai ver nos parágrafos seguintes, não é claro, mas a turma pode entender, ao meu ver, a turma pode entender que há uma prejudicialidade e ela seria por diligência, seria por resolução, não seria nem por despacho. Isso que difere. Então, ainda vejo que o colegiado tem essa liberdade. Então, vou pela resolução, porém, eu divirjo, presidente. Mas aqui, para não criar muito tumulto, vou pelas conclusões. Vou deixar registrado aqui em áudio, mas acompanho pelas conclusões. Márcio. Presidente, complicado. A gente já discutiu isso. Eu lembro muito bem que eu deixei anotado aqui essa questão de sobresta para DIPRO, não pode sobrestar, tem que ser via despacho, é resolução, não é resolução, e novamente a gente está aqui a discutir essa matéria. E é por isso que eu até entendo a forma com que a conselheira Mara conduziu o assunto. Eu confesso que eu não sei se eu tiver um processo com estas características, se eu retornarei a fazer isso, mas nesse momento eu vou acompanhar a relatora Mara. Eu também estou... Obrigado por não me deixar sozinha. Não, mano, está decidido. A gente discutiu isso já outras vezes. A liberdade de convicção de votar é ampla e restrita, desde que não contrarie lei, súmula, CARF, precedentes vinculativos. Eu também acompanho pela resolução, então ela é por maioria de votos, vai sobrestar o julgamento na DIPRO, até que o processo administrativo, só me confirma, Mara, é o 10.120.904/11, seja julgado em definitivo no CARF. Agora, peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. Definitivo que estava no outro... 604/2016, 11, isso mesmo. Bom, vamos lá. Vencidos os conselheiros Mara e Márcio e negaram provimento ao recurso. Laércio foi pelas conclusões? Laércio, só confirma, o teu voto foi acompanhou pelas conclusões, né? Ok. Então, a decisão foi essa, como eu disse, maioria de votos, está sobrestando para aguardar na DIPRO o processo de crédito, final 2016-11, foram vencidos o conselheiro Mara e Márcio, que negavam o provimento, e o conselheiro Laércio acompanhou pelas
conclusões. Então, essa é a decisão, doutora Amanda. Agradeço sua participação. Faltou definir o voto vencedor. O voto vencedor, muito bem. Designado. Alguém se manifesta? Pedro se manifesta? Ô, presidente, como o Márcio divergiu, o Laércio também, acho que os mais adequados aí talvez sejam o Elcio ou o Toledo, que já tem essa diligência. Posso fazer, presidente? Você já tem bastante. Eu posso ficar, não tem problema não. O Toledo já tem bastante. Faz questão de mais um, Toledo? Você quer que eu faça, Toledo? E aí você me manda a minuta? Então eu faço, presidente. Esse é bem simples, né? É um parágrafo. É que eu estou fugindo um pouco do trabalho, por causa que o mês que vem vai ser... Mês Mas que vem, eu divido essa carga. Não, é bom quem já tem um voto pronto. Pedro, Leonardo, quer anotar a resolução? tem. 3201. Fala. 3201-002-902. Pronto, tá feito. É só mudar o número do processo principal daí. Eu faço então, presidente. Certo. Obrigado. Obrigado. Doutora Amanda, você é filha da Zaida? Sou filha da Nazaré Zaidan. Nem da Naira também, não, né? Não, mas deve ser parente. Todo mundo Você é de Salvador? Não, minha família é do Pará. Eu sou tá. Essa é minha família é do Pará. Elas são de Salvador. A gente se espalhou. Elas são da Receita. A doutora Zaida foi secretária da Receita Adjunta. E a Naira foi conselheira aqui no CARF. Vou até pesquisar. Tá certo. Então, finalizamos o 290. Ele é um paradigma. A decisão se aplica ao 291 a 296. Então, mais uma vez, obrigado, doutora Amanda. Tenha um bom dia. Bom dia, gente. Bom trabalho. Obrigado. Vamos ao próximo da pauta, que também é um minutinho. A Zaida está lá no FMI. E agora quem foi lá para o FMI foi o Paulo Passa, viu, Arnaldo? Ele já tinha ido, né? Ele tinha ido para o Banco Mundial. Ele foi para o FMI agora? Saiu uma portaria dele para ele ir para o FMI. Para a divisão lá doaneira do FMI. Mas, pelo que eu vi pela portaria, foi prorrogando, né? É prorrogando? É prorrogando. Para você ver isso, Mas ele já está lá já faz alguns anos, né? Já faz uns 4 anos, eu acho, 3. Quem está lá também é o Hernani. Apoio, por favor. O próximo item é o 297 e o patrono é Dr. Schubert. Ele se encontra na sala? Sim, presidente. Daria a convocação. Pode convocar. Qual que é o número, Paulo? 297, o item 297 é do conselheiro Arnaldo. Grande Moinho Cearense. É o mesmo assunto, é multa isolada também. E esse eu sobrestei comigo que deu, até bater os 6 meses. Então, esse daí vai ser fácil, né? Porque a gente já discutiu tudo agora. Não, mas esse a gente já julgou o principal. Há uns meses atrás. Já. Só que não tem decisão definitiva, porque teve recurso de ofício, né? Desculpa, recurso especial. Aí a questão que a gente também tem que pensar sobre. Bom dia, doutor Schubert, seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar o julgamento do item 297, que é o processo final 2016-92 da Grande Moinho Cearense. O conselheiro Arnaldo fará a leitura do relatório logo após lhe concederei a palavra para a sua sustentação oral. Com a palavra, conselheiro Arnaldo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor Schubert.
Bom dia. Eu vou iniciar pelo relatório. Trata o presente processo de auto-infração para aplicação da multa isolada previsto no parágrafo 17 da Lei 9.430, faltou o artigo aqui, depois eu complemento, de 1996, com a redação dada pela Lei 13.97 de 2015, tendo em vista a não homologação da declaração de compensação apresentada pela hora recorrente. O motivo que constou no despacho decisório, que não homologou a declaração de compensação, foi a inexistência do direito ao crédito pleiteado no PER a ela associado, ocasionada pelas glosas promovidas pela fiscalização em relação às aquisições de ferramentas de embalagem para transporte e aos custos com os fretes de transferência do produto acabado do estabelecimento industrial aos pontos de venda da mesma empresa, declarados pela hora recorrente como insumos para fim de aproveitamento de crédito da não cumulatividade. Cientificado o auto de infração, a hora recorrente apresentou de forma tempestiva a impugnação ao auto de infração, onde alega ausência de dolo, dado que o ato que ensejou a aplicação da multa foi praticado pela autoridade administrativa, não cabendo puni-la por tal ação. Entende que a interpretação da norma do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430 é aquela que sanciona o contribuinte somente quando ele estiver caracterizado o ato anterior ilícito de sua parte, não sendo este o caso da presente exação. A provisoriedade da não homologação, certo de que o ato decisório não é definitivo, já que atacado pela manifestação de inconformidade cabível e aguardando o pronunciamento da DRJ. Sendo assim, creio que apenas após o trânsito em julgado sobre a não homologação da compensação é que poderia ser exigida a multa regulamentar isolada. C, a legitimidade e o acerto da compensação, em que relata que os créditos da não cumulatividade decorreram da aquisição de insumos aplicados na produção, acondicionamento e transporte das mercadorias vendidas, na forma das razões apresentadas na manifestação de inconformidade, cujos argumentos pedem que sejam considerados escritos na impugnação. O bis in idem, já que a não homologação da declaração de compensação ensejaria tão somente a aplicação da multa de mora sobre débitos declarados espontaneamente e cujo lançamento com ele se completa. Exigir a multa regulamentar isolada, portanto, causaria dupla penalização pelo mesmo fato, sem respaldo na Constituição Federal e na legislação de regência. Aponta ainda que a exação foi aplicada sobre parte do mesmo saldo credor da contribuição, que já serviu de base de cálculo para a imposição da multa de ofício em outro processo administrativo. E que a inversão do ônus de dizer o quantum a pagar, ocasionada pela adoção da sistemática do lançamento por homologação, não pode implicar em punição ao contribuinte em caso de erro. Reafirma que nessa condição, falhas cometidas no processo de apuração e pagamento dos tributos somente podem ser punidas em caso de dolo, e que o fisco federal está sujeito aos riscos da própria delegação ao contribuinte de sua competência constitucional. Invoca ainda os princípios constitucionais da boa-fé, moralidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, além de mencionar a complexidade da legislação tributária e descumprimento disposto no artigo 212 do Código Tributário Nacional. O julgamento de primeira instância resultou em uma decisão de improcedência de impugnação. Eu não vou ler os argumentos da DRJ. Cientificada da decisão, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando basicamente que afirma o que já tinha afirmado em manifestação de inconformidade. É o relatório, senhor presidente. Ok, doutor Schubert, eu tenho um prazo de até 15 minutos para a sua sustentação. À vontade. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente deste colendo órgão administrativo de julgamento, excelentíssimos senhores conselheiros, senhora conselheira, o caso posto certamente já foi julgado por esta turma algumas vezes, ou talvez até muitas vezes. Se trata da multa que é lançada em razão, no lançamento de ofício, em razão da não homologação de compensação. A recorrente desenvolve uma série de argumentos, a maior parte deles fundado na Constituição Federal, e conhece a posição deste órgão de julgamento, da súmula, de que ele não pode adentrar em matéria constitucional. Mas existe uma peculiaridade, existe um detalhe que é importante que se repise aqui, é que nós estamos diante de uma,
vamos chamar assim, de uma punição, atribuição de uma consequência jurídica, pelo mesmo fato. Qual é o fato? A compensação. Essa compensação foi ou não foi homologada? Poderia ou não poderia ter sido feito? Em razão desse mesmo fato, nós temos a cobrança de um débito, que decorreria da não homologação dessa compensação, a cobrança de uma multa, em razão do não pagamento desse débito, que decorreria da não homologação da compensação, e a cobrança agora de mais uma multa de 50%, que também decorreria da não homologação dessa mesma compensação. Então, está tudo muito ligado, estreitamente ligado, e não podem ser considerados de formas separadas. Os processos que, vamos chamar assim, originários, que tratam da compensação, já foram, inclusive, julgados, a grande parte deles, inclusive aqui a recorrente pode até colocar uma questão de ordem, Excelência, a respeito dos processos que estão relacionados para julgamento simultâneo, né, junto com este, que são iguais, apenas 2 ainda aguardam julgamento. Todos os demais já foram julgados pela turma. Não sei se isso vai fazer alguma diferença no que diz respeito à conclusão deste julgamento. Mas, de qualquer forma, a ideia é que não pode haver uma consideração em apartado. Está intimamente ligado, os 2 processos estão intimamente ligados, tratam exatamente do mesmo fato. E, por isso, a recorrente sustenta, inclusive, que não é possível a cobrança da multa antes que este órgão de julgamento, e o CARF como um todo, se posicione a respeito da validade da compensação. Quando a lei diz compensação não homologada, entenda-se compensação definitivamente não homologada. O que está ocorrendo é que o auto de infração está sendo lavrado logo depois da não homologação, logo depois do despacho decisório, antes de julgamento sobre sobre o mérito da mesma compensação, e que cria esse trâmite duplo, essa apuração dupla em 2 processos, exatamente, precisamente sobre o mesmo fato, e que a recorrente pede aqui que isso seja considerado por demais relevante, e o fundamento principal da sua manifestação de recurso é de que não é possível cobrar multa antes, lançar a multa, inclusive, antes que seja definido se a compensação que ela procedeu é válida ou não. No caso, se trata de compensação decorrente de crédito de COFINS, e esse crédito de COFINS decorre do aproveitamento de insumos, e esses insumos são exatamente o que a gente chama de frete interno e de embalagem de transporte da mercadoria desse mesmo transporte desse frete interno. Então, a Câmara já tem decidido, a turma já tem decidido por diversas vezes que é válido, sim, o aproveitamento desse crédito, e se o aproveitamento dele é válido, é procedente, é válida também a compensação, e, por consequência, a multa aqui cobrada não pode permanecer, não pode perdurar, uma vez que ela trata de uma exigência em cima de uma compensação que é válida, que é legítima, não é? Então, Excelências, a ideia, além dos demais argumentos todos que são colocados na sua impugnação e no seu recurso, que indicam que a cobrança da multa é bis in idem, é uma multa em cima de uma outra multa, com base no mesmo fato da não compensação, o que não é possível, mas tudo vai recair em cima da constitucionalidade da lei como ela está escrita. E a interpretação da lei como está escrita, sem que ela seja alterada nenhuma letra, pode permitir que esse auto de infração seja julgado improcedente, porque ele foi lavrado antes do tempo. Ele só poderia ser lavrado depois que, administrativamente, se houvesse uma certeza a respeito da compensação procedida pela recorrente, e não antes disso. De qualquer forma, não pode ser cobrada antes que esse processo que trata da compensação seja julgado, e como já destacado aqui, a grande parte desses que estão relacionados, se não me engano, 8 dos que estão relacionados, ou 6 dos que estão relacionados, já foram julgados, restando apenas 2, que essa multa não pode ser exigida antes da conclusão desses mesmos processos e calculado proporcionalmente ao crédito que for considerado válido, proporcionalmente à compensação aceita. Não pode haver um descasamento
entre a base de cálculo da multa e o valor das compensações submetidas ao julgamento deste órgão administrativo. Então, Excelências, entendendo que não é matéria nova, entendendo que este Conselho já se debruçou sobre isso e que essa argumentação já colocada basta para que seja julgado improcedente a cobrança, encerra aqui a sua sustentação oral, se colocando pronto para prestar algum esclarecimento de fato que se faça necessário. Muito obrigado. Agradeço, doutor. Por favor, relator, com a palavra para o voto. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer a mesma observação que a conselheira Mara fez no outro processo, que é uma situação causada pela junção desses processos num lote de paradigmas. A situação fática analisada é em cima desse processo especificamente, que tem realmente uma conexão com um outro processo. Então, a análise é feita em cima desse conjunto de processos que estão, de alguma forma, relacionados. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles se toma conhecimento. Da ausência de dolo, sustenta a recorrente que não pode haver aplicação de pena, aí incluídas as multas, quando a conduta imputada ao contribuinte não constituir infração. Diz que ao apresentar a declaração de compensação, agiu de boa-fé no exercício de seu direito de petição, o que lhe é constitucionalmente assegurado. Imputa à autoridade administrativa a prática de ato que teria dado origem à aplicação da pena de multa, não homologação da compensação, não cabendo, portanto, punir o contribuinte por tal ação. Tenta convencer que a interpretação razoável da norma punitiva só permitiria a aplicação da multa quando houvesse anterior cometimento de algum ato ilícito por parte do contribuinte, mas não tem razão a recorrente. Primeiro, porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido feito pelo contribuinte a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se efetivamente de um lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente tributante. E por ser um lançamento por homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade fiscal não proceder à sua análise no prazo de 5 anos, contada a data de entrega da declaração, conforme dispõe o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430. Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não pode ser confundida com o mero exercício do direito de petição. Segundo, porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato praticado por ela própria, qual seja de solicitar a compensação de débitos tributários em face de créditos que, segundo a fiscalização, não existiam. Terceiro, porque o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430 é mais do que claro no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito, objeto da declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso tratado nos autos se subsome a essa hipótese à perfeição. Da provisoriedade da homologação. Argumenta a recorrente que a compensação é legítima e acertada e que a multa isolada de que trata o presente processo tem por fundamento a não homologação de declaração de compensação, cuja definitividade encontra-se pendente de decisão final na esfera administrativa e que, por isso, o despacho decisório referido no auto de infração não pode ser invocado como substrato para a aplicação da multa em questão. Tem razão a recorrente em apontar a vinculação do presente processo àquele onde se discute a homologação da declaração de compensação. É de se ressaltar, no entanto, que o recurso voluntário apresentado pela recorrente naquele processo foi julgado neste colegiado em sessão realizada virtualmente no dia 29 de abril de 2021, onde restou decidido por maioria de votos que deveriam ser revertidas as glosas de créditos relativas à aquisição de embalagem para transporte não incorporados ao produto durante o processo de fabricação e aos custos com frete para transferência de produto acabados do estabelecimento industrial aos pontos de venda da mesma empresa. Dessa forma, a decisão proferida naquele processo deve ser aqui replicada, para que a multa seja cancelada na mesma proporção das glosas lá revertidas. Do bis in idem. Reclama a recorrente que tanto a multa de ofício isolada quanto a multa de mora decorre do mesmo fato, não homologação de um crédito objeto de um pedido de compensação, o que caracteriza o bis in idem. Também aqui não assiste razão à recorrente. A multa de mora, prevista no artigo 61 da Lei 9.430, e a multa de ofício isolada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da mesma lei, são aplicadas em razão da ocorrência de infrações distintas, enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há, portanto, o alegado bis in idem. É nesse sentido que este Conselho vem decidindo de forma reiterada. Eu cito alguns acordos do CARF, nesse sentido.
Na interpretação à luz dos princípios constitucionais, a recorrente defende que a interpretação da norma contida no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430 deve ser feita à luz dos princípios constitucionais da boa-fé, da moralidade e da eficiência da administração pública, assim como da razoabilidade, da proporcionalidade, o que exige para a aplicação da multa ali prevista que a compensação não homologada decorra necessariamente da prática de uma conduta dolosa. Acrescenta que entender de forma contrária representa afronta ao direito de peticionário estabelecido na linha A do inciso 34 do artigo 5º da Constituição. Em que pese os argumentos trazidos pela recorrente, não há como considerá-los para afastar a aplicação da multa isolada pela não homologação da compensação. Já tivemos a oportunidade de discorrer que a declaração de compensação é, em verdade, um lançamento por homologação, de responsabilidade do contribuinte declarante, não se encontrando abrigados sob o manto do direito de petição. Além disso, o tipo infracional é por demais explícito em relação à sua hipótese de aplicação, qual seja pela não homologação da compensação declarada, não havendo qualquer indicação de que a sua aplicação esteja condicionada à caracterização de intuito doloso. O cerceamento de direito de defesa. Alega a recorrente que, em nome do princípio da busca da verdade real e da garantia constitucional do devido processo legal, merece reforma o indeferimento da DRJ para a produção de novas provas, bem como para a produção de prova pericial. Reclama que entender que há um momento certo para a produção de provas no processo administrativo tributário significa relativizar a busca pela verdade real, em prol de formalismos que podem ser prejudiciais ao princípio da legalidade. Mais uma vez, sem razão, a recorrente. Como se percebe na impugnação à auto-infração, o pedido de produção de provas e, especialmente, o pedido de realização de perícia são genéricos e protocolares. O pedido de perícia, por exemplo, não indica sequer a motivação e muito menos o objeto e o alcance desejado. Ao analisar a impugnação apresentada, a DRJ indeferiu de forma justificada tanto o pedido para a juntada posterior de novas provas quanto o pedido para a realização de perícia, e o fez porque a lei expressamente determina. Quanto à possibilidade de apresentação de novas provas no processo administrativo fiscal, o parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 7235 é taxativo ao dispor que a prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito de se fazer a apresentação em outro momento processual. Trago o artigo 16. É interessante também notar que, não obstante a resignação da recorrente, não há qualquer pedido no processo para juntar de novas provas após a apresentação da manifestação de conformidade, o que poderia ter sido feito com base no parágrafo 5º do artigo 16 do Decreto 7235, acima reproduzido. No que diz respeito à perícia, o inciso 4 do artigo 16 do mesmo decreto traz de forma expressa os requisitos necessários para o pedido formulado possa ser apreciado pela autoridade julgadora, que decidirá de forma justificada, nos termos do artigo 18 do mesmo decreto, pelo seu deferimento ou indeferimento. A falta de atendimento a esses requisitos prejudica ou até mesmo impede a tomada de decisão da autoridade julgadora, uma vez que afeta a sua análise sobre a necessidade, prescindibilidade ou impraticabilidade da realização da perícia. É por essa razão que o parágrafo 1º do artigo 16 do Decreto 7235 dispõe que o pedido de perícia feito sem o atendimento aos requisitos do inciso 4 do artigo 16 é considerado não formulado. Reproduzo o artigo. No caso em exame, o pedido de perícia foi por demais genéricos, não atendendo a qualquer dos requisitos previstos no inciso 4 do artigo 16, e por isso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 16, deve ser considerado não formulado. Correto, portanto, a posição da DRJ ao indeferir os pedidos para a produção de novas provas e para a realização de perícia. Conclusão. Diante do exposto, considerando que o processo administrativo que se discute a homologação da declaração de compensação foi dado em sessão de julgamento realizada virtualmente dia 29 de abril de 2021, por maioria de votos, parcial provimento ao recurso voluntário, voto nesse processo por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa na mesma proporção de eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa. Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 6º do anexo 2 do RICARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com o processo onde se discute a homologação da declaração de compensação, até a prolação de decisão final neste último. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Não entrando já na questão de estar acompanhando o voto, mas apenas ressaltando que eu concordo plenamente com a redação que está sendo dada
porque ela decorre da decisão no processo de crédito. Contudo, como já há muitos casos, a gente vê que há muitos casos em que a unidade de origem ela acaba por embargar, alegando alguma obscuridade ou não entender o julgado, o decidido. Então, eu proporia, conselheiro Arnaldo, pequenas alterações na redação para retirar expressões que poderia dar esse entendimento de que essa decisão é ilíquida. Tá? E aproveitando isso, eu queria estar também pontuando a seguinte situação. Esse processo de crédito, o processo de crédito foi julgado. Se esse processo da multa tivesse naquela mesma sessão, ele também estaria sendo julgado e com esta mesma proposta de decisão. Então, aí poderia estar se perguntando por que nos processos que estamos sobrestando, nós estamos falando em decisão definitiva. Isso aí, eu já tenho refletido sobre essa situação há bastante tempo. Mas eu ainda acho que deve ser sobrestado, naqueles casos de sobrestamento em que o processo de crédito sequer foi submetido a julgamento, eu creio que a solução pela agora, o sobrestamento definitivo, ele se justifica porque, já que vai aguardar uma definição, uma decisão que se aguarda definitiva. Nesse caso, não. O processo, eles deveriam, não é nem que poderiam, deveriam caminhar juntos e as decisões de ambos, crédito e multa isolada, elas devem ser aderentes. E aí, havendo a possibilidade de uma alteração através de recurso ou de embargos no crédito, no mesmo sentido haveria nesse. Eu não sei se eu fui claro, mas eu estou justificando que lá é definitivo, lá nós vamos aguardar a definitividade do processo de crédito. Aqui não. Na verdade, não se está aguardando, porque a decisão que está sendo dada permite que ele prossiga, se assim for a interposição de peças recursais ou de embargos, que eles caminham. Então, Arnaldo, a princípio, eu daria, eu vou até colocar duas opções de redação. Eu vou colocar primeiro, só para você, Arnaldo, duas opções, eu passei no WhatsApp, mas eu vou ler. Só me permite só uma observação, Paulo. A gente chegou a conversar sobre essas questões de sobrestamento e, a princípio, eu acho que não deveria nem vir para julgamento esses processos enquanto não tivesse uma decisão final do processo principal, porque um é decorrência do outro. Eu cheguei a pensar em... Eu cheguei a pensar em... Pode falar. Desculpa, Paulo. Não, eu ia dizer, eu cheguei a pensar, porque na minha posição pessoal, eu sobrestaria esse processo também, enquanto não tivesse a decisão final. E eu fui olhar, eu tentei sobrestar comigo, como eu falei antes, eu segurei esse processo o máximo que deu, dentro dos prazos de 6 meses que a gente tem para pautar, para ver se chegava a uma decisão final no processo que trata da homologação do crédito lá. E só que, pelo que eu vi, teve um recurso para a Câmara Superior nesse processo, então eu não tenho uma decisão final ainda lá estabelecida. Por isso que eu trouxe para a pauta nesses termos, porque eu sei que o sobrestamento não seria acatado pela turma, não seria acompanhado na turma. Mas eu fico bem desconfortável de julgar um processo desse, porque eu acho que ele não tem liquidez mesmo, eu acho que ele não tá maduro o suficiente para a gente poder dar uma decisão de mérito. Que o entendimento da Receita e DRJ, e quando para lá retorna sempre, o que se questiona é o seguinte: o processo de crédito, o processo da multa, ele
por dispositivo da lei, ele já tem a sua exigibilidade suspensa, então não haveria que permanecer lá. Então, essa, ainda que fosse nossa intenção, nosso pleito, ele dificilmente seria atendido. A questão de, não, sempre aguardar pela definitividade. Não é o entendimento e também não é entendimento no CARF. Então, eu acho que sempre, por isso que essa proposta que eu te passei apenas como uma opção de algum ajuste para evitar ao máximo essa questão de liquidez. Eu mandei, não sei se você verificou, mas seria, se mantiver a decisão, seria mais ou menos nessa linha. Eu teria até uma terceira, Arnaldo. Mas sua sugestão qual seria substituir esses 2 últimos parágrafos só por essas opções que tu me passaste aqui, Paulo? Não, o último parágrafo mantém. Só nesse, diante do exposto, não, na tua conclusão, ele pode ficar... bom, é que você precisa de um dispositivo que você não precisaria estar levando em consideração ao que... Como texto de conclusão, eu acho que está muito bom, como texto de conclusão. Mas, como dispositivo do voto, então aí deveria ser somente voto para, e aí seria nesse sentido. Então, essa é a opção que eu estou te dando. Mas seria, e agora já falando, claro, eu já estava me referindo a você, Arnaldo, mas também a turma toda. Então, eu vou agora colocar para a turma essas opções, porque fica essa questão de evitar qualquer termo, expressão usada que caracterize aí alguma obscuridade no dispositivo. Mas seria basicamente... seria, eu vou ler a 1 aí, né, dar provimento ao recurso, não é o voto, como eu disse no início, mas só adaptando aquilo que o Arnaldo propôs, dar provimento ao recurso para cancelar a multa na mesma proporção da homologação da compensação decorrente da reversão da glosa da contribuição não cumulativa que restar definitivo, ou seja, aquilo que ficou decidido definitivamente. Mas vamos lá, Mara pediu a palavra? O Leonardo pediu antes. É que a minha ferramenta aqui tampa o Leonardo. Então, vamos lá, Leonardo. Sem voz, o áudio, Leonardo. Voltou? Sim. Só uma observação, presidente. Até considerando as suas considerações ali nas minutas enviadas, não seria o caso de consignar a suspensão da exigibilidade nos termos do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei 9.430? No último destaque, tá. Seria. Nesse último parágrafo do voto, poderia estar constando isso, que só ressaltando, né, que a exigibilidade está suspensa. Eu acho que sim. Somente isso, Leonardo? Sim, presidente. Mara? Desculpe polemizar, mas eu quero entender a diferença desse para o processo anterior. A gente está tratando de 2 decisões ilíquidas. Uma foi dado sobrestamento e a outra está dando decisão. Então, eu queria só entender a diferença, porque eu não acho que o fato de ter tido julgamento que ele é definitivo. Ele está ilíquido ainda.
Sim. Então, por que a gente está encaminhando para duas coisas diferentes, assim, em questão de colegiado? Eu posso, Mara, posso responder? Bom, pode, depois eu falo. Depois, assim, Mara, eu pensei bastante sobre isso. Eu comentei antes, na minha posição, na minha opinião, deveria sobrestar esse aqui também. Mas o que eu vi, Mara, é que o sobrestamento, ele não seria aceito quando eu tenho o processo já julgado, o principal já julgado no CARF, ou que ele esteja sendo julgado na mesma sessão. Então, quando a gente tem os processos juntos na mesma turma, que eles estão andando juntos, se julga os dois processos. No caso anterior, tu não tinha esse processo julgado já pelo CARF. A diferença é essa, tá? Mas assim, ó, eu concordo contigo que para mim a lei líquida igual e na minha posição seria de sobrestamento mesmo, tá? Só que eu vi que isso não seria acatado nem pela turma e nem lá pelo CARF não aceitaria esse Mas sobrestamento. por que o CARF não aceitaria sobrestamento da decisão da turma? Não, a questão não é de aceitar. A questão é que você tenha, você está, justamente, bom, voltando na pergunta, na colocação que a Mara fez, e eu também ratifico exatamente o que o Arnaldo disse. O sobrestamento, nós não temos o processo julgado e nem anteriormente julgado e nem está sendo julgado na turma. Então, não há decisão nenhuma ser dada no processo do processo de multa. Então, sobresta. E aguarde, então, a decisão definitiva. Nesse processo, quando há os dois, você tem uma decisão, ainda que não seja definitiva, você tem uma decisão e ela já pode, no crédito, ela já pode refletir no processo de multa, ainda que ela pode ser alterada. Ela somente é ilíquida, e, na verdade, não seria, ela é ilíquida no valor, mas ela sabe-se absolutamente qual será o resultado. Se o crédito manter integral, a multa se mantém integral. Se o crédito for exonerado, se a glosa for totalmente revertida, a multa é totalmente exonerada. Se for revertida em 50%, essa é a proporção que a multa será exonerada também. Então, aí guarda-se uma relação que é justamente isso que está no voto, no dispositivo do conselheiro Arnaldo. Só o ajuste que eu propus é só para que essa questão, porque são expressões que talvez não é crítica a... não sou contrário à expressão que ele usou de eventual homologação. Isso, essa expressão, já pela experiência que a gente tem, a DRF, ela pode estar interpretando, olha, tá, e aí o embargo nominado para esclarecer ou algo assim. Então, eu acho que para evitar isso, somente para evitar essa expressão eventual homologação adicional. Então, o que me preocupa, mas eu entendi muito bem e aceito, mas a expressão eventual homologação adicional é que pode dar alguma repercussão aí em julgamento, até para o entendimento do contribuinte. Eu acho que uma expressão mais precisa, olha, o crédito que se mantiver definitivamente restaurado é esse que vai, na proporção em que se mantiver reconhecido, é essa mesma proporção que a multa vai ter que ser excluída. Só precisamos dizer isso em termos de que seja compreensível juridicamente e que seja também de fácil liquidação, execução. Então, agora ficou claro para mim, porque aquele processo já estaria uma fase adiantada, teoricamente. É por isso que não seria a proposta do conselheiro Arnaldo de sobrestar. Mas também me preocupa muito, confesso, presidente,
esse ponto levantado pela conselheira Mara, porque o sobrestamento nós temos colocado até decisão definitiva, né? Isso tem... Isso me preocupa porque eu entendo perfeitamente o que o conselheiro Arnaldo propôs, e estou pensativo ainda enquanto eu não voto, porque às vezes nós temos um descompasso do que nós estamos decidindo. E nisso me gera um grande desconforto, inclusive, porque tem que tentar manter esse núcleo, por mais que aquele processo esteja um passo adiante. Eu ainda estou pensativo. Isso é uma reflexão, deixa para o colegiado. Mas é isso mesmo. Essa tua agonia, vamos dizer assim, é minha também. E não sei se vocês vão lembrar, principalmente Pedro e Leonardo, as primeiras decisões que foi dadas na turma, e o presidente era o Inderley, ela não tinha expressão definitiva. Era aguardar, mas não havia. Não estou dizendo que foi o Inderley que introduziu, eu lembro que foi na época da presidência dele, e aí a turma acabou por decidindo que seria a decisão definitiva. Não lembro de quem foi o voto, eu aderi, acho que todos acabaram aderindo, porque está até hoje aí a gente votando por unanimidade. Mas houve esse questionamento, sim. Aproveitando já o Pedro, que tinha pedido a palavra, já pode estar comentando isso. Não, presidente, você leu o que eu estava pensando aqui. Eu ia falar exatamente isso. A gente discutiu muito mesmo esses casos, com Inderley, Marcelo Giovanni, Tatiana. Isso. Você mencionou, eu acho que esses dois que mais trouxeram a questão à tona, Marcelo e Tatiana. Sim, que eles entendem muito de compensação, tal, os dois, né? Então, o que a gente chegou até a propor, viu, Mara? O seu questionamento é muito válido. A gente chegou até a propor assim, vamos dar provimento parcial para tudo. Até nesse caso que a gente sobrestou, a ideia era dar provimento parcial. Porque aí, você dando provimento parcial, você não está fechando, obrigando a liquidação, a fiscalização lá na hora da liquidação, a dar tudo ou não dar nada, né? Então, ia ser realmente um voto líquido parcial para tudo, né? Só que aí a gente começou, por isso que tem esses precedentes, Mário, que dão voto parcial quando já foi julgado no CARF. O julgamento no CARF acabou virando a nossa referência, e aí a gente colocava a palavra definitivo, ou seja, para amarrar a liquidação da multa isolada, para ela ser liquidada somente quando restar definitivo o crédito. Entendeu? Então, só quando for definitivo o crédito é que a fiscalização vai liquidar isso. Então, é um voto ilíquido, mas que resolve, né? E aí, os casos de sobrestar, a gente acabou sobrestando alguns casos, justamente porque tem essa história da conexão, né? O ideal mesmo, quando tem a conexão à prejudicialidade, é a gente pedir. O relator pede por despacho, aí julga junto, tá resolvido. Mas como a gente sabe que é difícil ficar caçando conexão, e acontece mesmo da gente pautar sem fazer a conexão, a gente criou o sobrestamento como uma solução amigável, né? Enquanto não julgou no CARF, entendeu? Mas nada impediria da gente fazer esse voto líquido, que é dar provimento parcial, né? É essa linha aí. Não é, presidente? Sim. É isso Boa mesmo. explicação, Pedro. Obrigada. Podemos... Bom, Arnaldo, não sei se alguma consideração final ou... Eu alterei a redação do dispositivo aqui. Se vocês quiserem que eu leia de volta, de novo. Pode ler e, se quiser postar ou quiser mandar uma outra minuta com ela, fica à vontade, Arnaldo. Mas pode ler, pode ler.
Se vocês quiserem, eu posso subir de novo ali na pasta T. Tanto faz. Basta ler, Arnaldo. Mas para eu adotá-la como texto, eu preciso dela escrita. Mas pode ser até pelo WhatsApp. Pois é, mas enquanto isso, a gente já pode ir ouvindo. Isso, pode ler. Eu vou ler, eu só preciso terminar de uma última palavra ali. Eu vou ler primeiro e depois eu subo para a pasta T enquanto tem a votação, Paulo. Pode ser? Pode ser. Então, diante do exposto, considerando que no processo administrativo em que se discute a homologação da declaração de compensação foi dado em sessão de julgamento realizada virtualmente no dia 29 de abril de 2021, por maioria de votos, parcial provimento ao recurso voluntário, voto neste processo, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa na mesma proporção da homologação da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa que restar definitiva. É o teu texto número 2, Paulo. E no final, no último parágrafo, eu coloco: destaques que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 6 do RICARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa, juntamente com o processo onde se discute a homologação da declaração de compensação, até a prolação de decisão final neste último, observando-se a suspensão da exigibilidade da multa prevista no parágrafo 18 do artigo 74 da Lei 9.430, que foi a sugestão do Leonardo. Isso. Perfeito. Só manda por escrito depois. Eu já coloco na pasta T o voto. Elcio, já com base nessa leitura, já consegue votar? Eu vou ser honesto, eu já conseguia votar desde a primeira redação. Inclusive, eu gostei demais da redação do Arnaldo. Eu ia até, se tivesse começado o voto, eu já ia começar falando isso. Porque eu acho que só faltou da original. Porque como o segundo parágrafo dele aqui da conclusão é para que esse seja caminhado junto com o outro, o que a delegacia tem que fazer é isso. Botar os dois para tramitar junto. Ela não teria que executar, não teria nenhuma execução de acordo por enquanto. Então, por isso que eu acho que não haveria essa dúvida nesse caso específico. Porque o que teria que fazer? Os dois caminharem juntos. Eles iam ser, a partir de agora, eles seriam julgados conjuntamente. Então, assim, por isso é que eu não... E a única coisa que eu alteraria lá na redação original dele é isso aqui, que supriria toda a questão que foi levantada, por dar voto neste processo, por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção de eventual homologação adicional definitiva da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito e contribuição. Eu só incluiria a palavra definitiva. Definitiva. Então, aí quando vocês começaram a questionar essa questão, eu falei, gente, mas eu gostei tanto dessa redação aqui, não estou entendendo a razão de toda essa celeuma. Mas, assim, essa nova redação também, não vejo problema nenhum, eu acompanho o relator. Não, a questão é essa, Elcio, é a decisão definitiva, é a definitividade. E isso aí, esclarecendo isso no dispositivo, eu também acho que... Não colocou ainda não, né, na pasta T? Estou colocando agora. Tá certo. Bom, Elcio, então, acompanhando. Pedro? Considerando aí os precedentes nesse sentido, e que a redação está muito bem clara, né? Eu entendo que esses casos são assim mesmo, são complicados mesmo, e acompanho nesse caso porque já passou do CARF, já foi julgado, então acompanho. Já está lá, Paulo. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Aércio? Feitas essas considerações, presidente, vou com o relator. Márcio? A definitividade, ela terá que sempre ser preservada, né? Então, a questão aqui é o meio que vamos utilizar, inclusive no processo anterior, né? Da forma com que eu acompanhei a relatora, também vai se preservar a definitividade. Nesse momento aqui, para esse caso, eu estou acompanhando o relator, não vejo prejudicialidade.
O texto está adequado e concordo até com o conselheiro Elcio. Se colocasse também a palavra definitivo ali também, resolveria também a questão. Acompanho o relator. Ok, eu também acompanho o relator. Então, aí é por unanimidade de votos. Então, está se dando provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa na mesma proporção da homologação da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa que restar definitiva. Então, esta é a decisão que vai se aplicar do paradigma, processo 297, item 297, processo final 2016-92 da Grande Moinho, e que vai se aplicar aos itens 298 a 306, que são paradigmas. São processos do lote de repetitivo. Agradeço, doutor Schubert, a sua participação. Atenção. Muito obrigado, um bom dia a todos. Boa continuidade de sessão de julgamento. Obrigado. Por favor, apoio. Nós vamos interromper para um intervalo. Interromper a gravação.